Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da Toda Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria. O que significa celebrar a Imaculada? É celebrar que Deus, na sua infinita bondade, deu ao seu Filho Jesus um coração que o acolheu neste mundo com todo o amor que ele merece. Vejam, tudo está baseado na maternidade divina de Nossa Senhora. Jesus, Ele é o Salvador do universo. Quando Deus viu o pecado no qual o homem cairia, Ele, na sua providência santíssima e na sua bondade infinita, dispôs que Ele enviaria a este mundo um Salvador. E, na mesma decisão, no mesmo decreto divino, no mesmo desígnio de Deus, que decidiu que Ele iria enviar Jesus, nesse mesmo ato em que Deus, na sua bondade infinita, resolveu salvar a humanidade por Jesus, Ele também decidiu que Jesus viria a este mundo através da Virgem Santíssima. Não foram duas decisões, foi uma decisão só. E isto está claríssimo na própria bula do Papa Bem-aventurado Pio IX, que declarou a Imaculada Conceição como dogma. Deus, quando Ele decidiu que iria enviar o Salvador, nesse mesmo ato, decidiu que iria enviar o Salvador pela Virgem Maria. Então, só para ficar bem claro, não foi assim, Deus disse, vou salvar a humanidade. Aí depois pensou, como eu vou salvar a humanidade? Vou enviar meu filho. Segundo pensamento. Como que eu vou enviar meu filho? De helicóptero? Ele vai nascer na grama como os cogumelos? Ele vai descer de uma nave espacial? Terceiro pensamento. Ele vai se encarnar de uma mulher. De que mulher? Espera lá, deixa eu pensar. Virgem Maria. Quarto pensamento. Não foi um processo decisório, lentamente, em que Deus foi aos poucos decidindo quem seria a mulher, como ela seria, quais as características que ela teria. Não! O único decreto divino, quando Deus, na sua bondade infinita, decidiu salvar a humanidade, Ele decidiu a Virgem Maria como o meio através do qual o seu Filho viria a este mundo. Portanto, nesta decisão, Maria foi vista por Deus, querida por Deus, amada por Deus, desejada por Deus, desde toda a eternidade. Quando Deus viu que o homem cairia, Ele já decidiu o Salvador. E pensar o Salvador sem pensar a Virgem Maria seria absurdo, porque na decisão divina foi isso que Ele quis. Então, o que é que isso quer dizer concretamente? Isso quer dizer que quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, Ele não quis que o seu Filho fosse recebido por bofetões e cusparadas, por falta de amor e ofensa, por pecado e malevolência. Não. Deus quis que o seu Filho viesse ao mundo e fosse recebido por um amor o mais perfeito
que Ele pudesse realizar nas criaturas humanas. Por isso Deus amou a Virgem Maria mais do que todas as criaturas. Deus pensou a Virgem Maria e amou a Virgem Maria mais do que o universo inteiro, mais do que todos os anjos, mais do que todos os santos. Ele a amou, Ele a quis, para que o seu filho, quando viesse, fosse recebido neste jardim belíssimo que é o coração da Virgem Maria. Os nossos irmãos protestantes, eles têm medo de louvar a Virgem Maria. Mas é porque eles não enxergam que se você ama Jesus, se você ama Jesus acima de todas as coisas, se você ama Jesus como seu Deus e Salvador, você na verdade deve exultar de alegria que exista um coração que é capaz de amar Jesus como Jesus merece ser amado. Que exista um coração humano que tenha sido criado por Deus e redimido pelo próprio Cristo, para poder, desde o primeiro instante da sua concepção imaculada, ser capaz de amar e amar Jesus como Ele merece ser amado. Se nós amamos Jesus, nós sentimos uma profunda dor de nós não amarmos Jesus como Ele merece. Se nós vemos o quanto Jesus é maravilhoso, e nós olhamos para o nosso coração, e vemos que o nosso coração não dá conta de amar Jesus, nós devemos sentir uma dor de ver a ingratidão do coração da humanidade. E se nós amamos Jesus de verdade, nós devemos então dançar de alegria ao ver que existe um coração santíssimo e imaculado que ama Jesus como Ele merece ser amado. Isso foi predisposto por Deus, isto foi querido por Deus, isto foi desejado por Deus, é o coração da Virgem Maria. Então hoje para nós é grande festa, exatamente porque amamos Jesus. Hoje para nós é grande festa, porque quem ama Jesus quer que Jesus seja amado e exulta de alegria. Então, meus queridos irmãos, a Santa Igreja Católica hoje, no mundo inteiro, celebra esse grande mistério, esse grande milagre. O milagre de que, tendo em vista os méritos do Cristo na cruz, Deus redimiu a humanidade inteira, inclusive a Virgem Maria, mas redimiu a Virgem Maria de um jeito diferente, único, só para ela. Como é que Deus nos redimiu? Vamos entender a palavra redenção. Deus, a palavra redimir quer dizer comprar de volta. Nós todos, por causa do pecado original, somos escravos de Satanás.
Quando Jesus morre na cruz, Ele nos libertou dessa escravidão. E você então, concretamente, é liberto da escravidão de Satanás no dia do seu batismo. No dia do seu batismo. Então você foi escravo e você é comprado pelo sangue precioso e é liberto. É a sua alforria. Esta redenção chama-se redenção liberativa. Ou seja, você era escravo e você é libertado. Liberativo, libertação. A Virgem Maria também foi redimida, também foi comprada pelo sangue de Cristo, mas de uma forma diferente, numa redenção preventiva. Ou seja, antes mesmo que a criança fosse concebida no ventre da mãe, Deus já comprou, já redimiu, já alforriou, para que ela já não fosse concebida como escrava, mas fosse concebida como livre. Maria não foi escrava de Satanás um segundo sequer. Antes mesmo de ser concebida, já estava redimida. Portanto, Jesus Cristo é o Salvador e o Redentor universal. Ele redimiu a humanidade inteira desta forma. Maria, Ele redimiu também, mas redimiu de uma forma especialíssima, só dela, para que em nenhum segundo sequer a Virgem Maria fosse escrava de Satanás. Por quê? Porque cabia a ela ser a Senhora dos anjos. E a Senhora dos anjos não pode ser escrava de Satanás nem por um segundo. Porque cabia a ela redimir. Se Deus criou Eva, que nos perdeu, imaculada, por que não criaria Maria, que nos redimiu, imaculada? Porque cabia a ela ser mãe de Deus. Como é que o sangue de Cristo que iria nos redimir poderia brotar de uma fonte contaminada? O sangue redentor não poderia vir de uma fonte com contaminação, mas deveria brotar de uma fonte puríssima. Como é que nós poderíamos suportar a ideia de que a medianeira de todas as graças tivesse um dia vivido em desgraça? Por isso a fé da igreja de 2000 anos nos atesta, a fé da igreja de 2000 anos nos diz, sem dúvida alguma, ela é a nossa Mãe Imaculada e Santíssima, desde o primeiro instante de sua existência. A concepção imaculada da Virgem Maria. Que belo jardim das delícias Deus plantou para acolher o seu Filho vindo ao mundo. O coração imaculado e puríssimo da toda Santa Mãe de Deus. Grande alegria para nós, grande festa, grande júbilo, não somente da igreja aqui da terra, da igreja do céu. Os anjos cantam conosco e nos ajudam a celebrar essa missa, nós que celebramos tão indignamente. Os céus cantam os louvores da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um aviso para concluir a homilia, só para aqueles que já são
consagrados e aqueles que vão renovar a sua consagração. São Luís, no tratado, ele aconselha que tanto no dia da sua primeira consagração, como no dia da sua renovação de consagração, a pessoa se prepare com uma confissão para poder comungar. Na época de São Luís, há 300 anos atrás, a confissão ela era necessária para poder comungar. Na disciplina da igreja, a pessoa não podia comungar sem antes se confessar, para garantir que ia receber Jesus em estado de graça. Acontece, porém, que essa disciplina da igreja mudou. Então, o que quer dizer é o seguinte: para que você faça a sua consagração e renove a sua consagração a Nossa Senhora, basta que você esteja em estado de graça. A confissão é sempre muito boa. A confissão é sempre coisa boa. Faça, podendo, confesse. Só que digo isso porque, às vezes, pode ser que alguma pessoa não tenha tido tempo de se confessar para renovar a sua consagração. Não deixe de renovar a consagração. Ou alguma pessoa não tenha tido tempo para fazer, não é? A confissão antes da sua primeira consagração. Não deixe de fazer a sua primeira consagração. Basta que você esteja em estado de graça. Comungue, faça a sua consagração. A confissão você faz depois, quando puder, não é? Quando tiver mais possibilidades. Digo isso por quê? Porque, é claro, no dia de hoje, a fila de confissão é grande, nós iremos ficar aqui, nós vamos atender as confissões, mas cada um tem, né, os seus horários, seus compromissos, suas coisas, então não é necessário que todo mundo queira agora resolver a coisa no dia de hoje, porque senão eu não posso consagrar. E se, por exemplo, a fila da confissão não terminar até o fim da missa, e agora, eu me consagro ou não consagro? Se você está em estado de graça, se consagre. Se você está em estado de graça, renove a sua consagração. Só para tirar essa dúvida da cabeça das pessoas, ok? Mesmo assim, sempre a confissão é ótima, a confissão é coisa boa, ainda mais tendo em vista o Natal que se aproxima.